Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de livro aqui no canal. É dia de falar do Apanhador no Campo de Centeio, o vídeo final, contando a história, mas sem spoilers, fiquem tranquilos. Mas o que eu tirei dessa história, as características do personagem principal, que é nosso narrador também, e que eu gostei demais. Eu acho que esse é um comentário importante de começar. A princípio, fiquei um tanto reticente, achando estranha a narrativa, um pouco diferente de tudo que eu já tinha lido, mas passando as primeiras páginas, eu fui me interessando cada vez mais pelo personagem, pela forma como ele vai te contando as coisas, e fui me encantando por ele. E no final do livro, você está apegada ao Holden Caulfield, esse garoto de 16, 17 anos, que está sendo expulso de um colégio, é o terceiro colégio que ele é expulso, e ele te fala que vai te contar a maluquice que aconteceu com ele e que culminou com um processo nervoso aí que ele sofreu. Então você já tem de antemão essas informações. Então é o último dia dele no colégio e ele vai para Nova York. A família dele mora lá, ele é de Manhattan, né? A família mora num apartamento ali próximo ao Central Park. Ele tem dinheiro, não é essa a questão, mas ele é um cara, um adolescente ali isolado, né? Ele tem um irmão mais velho que trabalha em Hollywood fazendo roteiros para cinema, o que o decepciona um tanto porque ele adora livros, mas não gosta de cinema, né? O personagem. Ele tem também uma irmã mais nova, a Phoebe, que ele idolatra, que ele adora, porque ela também simboliza a infância que ele tá perdendo, né? Que ele tá deixando de ser criança para se tornar um adulto, né? Nesses seus 16, 17 anos de idade. Então, esse amor incrível que ele tem pela irmã, claro, como irmão, mas como símbolo também do amor à infância, à inocência, a valorizar essas questões e o medo, né, de você seguir em frente e cair num abismo, né? A gente vai ver que para ele o envelhecimento é como se você caísse num abismo, né? Nas metáforas, nas várias metáforas que você vai encontrar nesse livro. Ele tinha um irmão mais novo que ele, que morre de leucemia, se não me engano, e ele sofre bastante com isso, mas nem por isso ele vai deixar de ir para o colégio. Então os pais, talvez fosse o comportamento normal na década de 1950 nos Estados Unidos, eles mandam os garotos para os colégios internos e ele se sente um tanto isolado e deprimido com tudo isso. Ele acho que nunca conseguiu aceitar muito bem a morte do irmão, mas pouco importa. Aliás, ninguém se preocupa com ele fala isso, né, numa das frases dele, que de fato ninguém tá nem aí para nada, né, do que acontece com ele ou com qualquer outro adolescente, né. Um dos professores fala que a vida é um jogo, e ele fala, eu sei que a vida é um jogo, e depois ele pensa, um jogo é uma ova, né? Quando tá do jeito que os adultos querem, é um jogo, enquanto eu tô me ferrando, mas se eu inverter isso, aí não é jogo, né? Porque é isso, ele está sendo expulso, ele não conseguiu se adequar às regras desse último colégio e dos outros também não. Ele vai para Nova York, se lançar num monte de aventuras, mas que acontecem em 2, 3 dias, né? O livro todo se passa nesse tempo, claro, com direito a flashbacks o tempo todo, onde ele vai questionando esses padrões, né? Essa mudança, a infância que ele tanto gostava para esse abismo, para esse desconhecido que é ser adulto, né? Então ele vai te lançar aí um monte de pensamentos e com as gírias mais engraçadas e divertidas que você possa imaginar. Ele é super ambíguo, né? Ele tá sempre odiando e amando a mesma coisa, você não entende onde ele vai chegar. No começo eu ficava preocupada com a sanidade mental dele. Eu falei, mas esse menino tá com algum problema grave. Mas depois você vê que ele só tá te contando o que passa na cabeça dele, né? Acho que se a gente tivesse como enxergar tudo que vai na cabeça das pessoas, a gente ficaria um pouco abismada, como ele causa um pouco dessa sensação estranha na gente. Mas depois que você se acostuma, você vai entender. Ele questiona por que eu falo muito prazer para as pessoas quando eu encontro com elas se eu não tô tendo prazer nenhum.
Ah, eu tenho que ficar falando de carro, homem só fala de carro, eu acho um saco o carro, eu queria ter um cavalo, sabe? Pensamentos desse gênero. Ah, e sexo, ele fala pra caramba de sexo, mas no final ele fala assim, na verdade eu sou virgem, né? Porque eu nunca fui até o final. São essas questões, esses pensamentos que permeiam a vida dos adolescentes de forma geral, imagino eu. E tem algumas metáforas, como um lago do Central Park com os patinhos, que ele não se conforma onde que os patos vão passar o inverno, né? Que acho que é um pouco essa questão, ele tá prestes a entrar no inverno da vida dele, é isso que ele tá imaginando, né? Se transformar em adulto, e ele, que é um pato ali, que não se encaixa naquele cenário, o que que ele faz, né? Ele vai para onde? Para onde ele corre? Uma outra metáfora é o próprio nome do livro, né? O Apanhador no Campo de Centeio. Que é uma música, uma frase que ele acha que é de uma música, mas que ele até entende errado a frase, mas ele explica para a irmã que o que ele queria ser mesmo da vida era o apanhador no campo de centeio, porque ele imagina como se fosse um jogo, num campo de centeio, onde um monte de garotos estão correndo, só que existe um abismo, e esses garotos desavisados caem nesse abismo, mas ele seria o apanhador, ele impediria que esses garotos caíssem nesse abismo, apesar que é ele que está caindo nesse abismo. Enfim, é uma história bacana, bonita, divertida, com momentos de tensão, momentos engraçados, um pouco de tudo que eu gostei muito. Eu acho que esse é meu comentário final. Eu acho que o J.D. Salinger tem muitas lendas a respeito dele, e não sei o que é verdade do comportamento tão recluso dele. O fato é que ele não vendeu os direitos do livro para o cinema, acho que esse é uma das características, mas no mais, ele também não foi tão produtivo assim. Esse é o livro mais importante dele, escreveu outros, mas não com o mesmo peso, e enfim, um autor que deixou uma marca interessante para uma geração, a geração de 1960, que foi a primeira que leu avidamente esse livro. Então é uma história bacana, que vale muito a pena ser lido, que eu fiquei muito feliz de tê-lo no mês de fevereiro aqui no nosso desafio de clássicos. E eu espero que você também tenha gostado. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal. Vamos para março, para o nosso próximo livro de clássicos. E a gente se vê no próximo vídeo. Combinado?